Você consegue compartilhar uma coisa que eu tô... Tá bloqueado, velho? Até quinta e Compartilhou Ana muito? até sexta. Ana até quinta. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Depois de quinta, só fazer aquilo que eu te falei, da gente tentar. Quinta não, né? Agora só vai conseguir na outra semana. Ver qual que tem mais gente participando. Aí excluir os grupos que não vai vingar. Que ninguém participa, entra um. Nossa. Publiquei um que não tem nada a ver aqui. Pau. O meu pus outro dia da escola, pus no do futebol de salão. Ah, é sem querer, né? Não. O meu eu vou pôr no monte ela aqui. Olha, noite do chefe, que é isso aqui? Ai, Jesus amado. Ô, Ana. Começou a transmissão? Já. Hã? Já. Aí eu falando, ó. Nossa, meu Deus. Se vier esse frio, nós estamos mortos. Se vier esse frio... Eu saio do sítio e chego aqui, tá um calor. Ai! Sabe o que eu não estou conseguindo mais? É compartilhar, convidar as pessoas. Pelo céu? É. Ai, que esquisito. Antes aparecia a relação aqui do lado, né? Não vou precisar, acho que a garganta desse jeito. Você precisa fazer abertura, né? Dá 2 minutinhos só para acabar de novo. Tá vendo? Quando vai compartilhar aqui não era para aparecer a relação de amigos? Vem aqui compartilhar. Compartilhar parece só os grupos. Só o grupo? Ixi. Antes aparecia por pessoa, né? É? Não sei o que. Ah, eles estão atualizando, né? Estão arregaçando com tudo, né? Eles estão atualizando todas as plataformas. Ana, você faz a... Pode ficar? Oi, Tó. Boa noite a todos. Bastante. Queria agradecer a presença de todos, as pessoas que estão nos assistindo também, e convidar todos para uma oração de abertura, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. Primeiro agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, por mais um dia juntos, pela oportunidade do estudo que estamos tendo. A Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, aquele que nos dá a mão,
que nos ajuda a levantar, que nos ensina nosso exemplo. Pedimos, esteja conosco, Jesus, esta noite, ajudando a entender a sua palavra, os seus exemplos e principalmente colocando em prática. Agradecendo também a espiritualidade maior que nos acompanha nos trabalhos, pedindo que nos dê entendimento, a nós e a todos que estão ouvindo pelo Face. Agradecemos por mais uma oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Damos então início aos nossos trabalhos de hoje. Gente, boa noite. Quem está vindo a primeira vez, esse é a gente sempre reforça. Na verdade, às terças é palestra pública, e uma vez a gente decidiu, acho que há uns 5 meses atrás, no começo do ano, a gente resolveu fazer a palestra nesse formato, que na verdade não é uma invenção nossa. Eu sempre falo isso na impressão que a gente criou alguma coisa. Na verdade, a gente não criou. A gente tentou seguir a ideia do que era antigamente, do que normalmente se faziam. Em alguns centros ainda se faz muito, que é a leitura do Evangelho e a discussão. E, na verdade, a gente sempre participa em 3, 4, pelo menos 4. E a Maria Alice hoje está com 6 semanas sem poder pisar no chão. O Rodrigo também tinha uma palestra em... O Rodrigo também quebrou o pé? Não sei. Não, o Rodrigo tinha uma palestra em Jaú, e aí não conseguiu vir, então nós vamos fazer. Eu e a Aline, o capítulo também, ele é um pouco menor, acabou coincidindo, mas é um capítulo que eu acho extremamente importante para a gente conseguir discutir. Então, na verdade, a ideia, como é esse formato de mesa, se tiver alguma dúvida e quiser participar, bater papo, como a gente vai fazer o capítulo um pouco menor, talvez dê tempo. E aí, para o pessoal da internet também, o Gervásio está aqui, sempre avisa todo mundo para a gente na página do Face. Não é sessão mediúnica, não é trabalho de desobsessão. Inclusive, hoje até ele falou que podia ter trabalho de desobsessão ao vivo. É um perigo isso. Mas, então, para avisar quem está na primeira vez que está assistindo a palestra, não é trabalho de desobsessão, não é reunião mediúnica. Na verdade, é uma palestra só com formato diferente do que a gente está acostumando fazer, que é só uma pessoa falando esses 45 minutos ou 1 hora que a gente faz. Só para aproveitar antes de começar, fazer um convite extremamente interessante e importante para a gente. Semana que vem, eu não sei se todo mundo viu na página, é um Pinga Fogo com Edgar. Vale muito a pena, é fantástico, é um que não valeria a pena perder, tanto presencialmente como quem puder assistir pela internet. A princípio, nós não combinamos tema, então está aberto. Até mandei uma mensagem para o Edgar hoje, porque normalmente ele sempre pede para a gente direcionar, pelo menos para não fugir muito. A vez passada eu acho que foi relacionamento, sentimento, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano. Então é mais fácil para pelo menos ele estudar um determinado assunto. Como ele deixou aberto, ele vai dançar, porque aí é aberto a qualquer pergunta. Duas formas, para quem quiser. Pela página, quem quiser já ir mandando pergunta para a gente já deixar impressa e aproveitar no dia, é legal, porque assim a gente já parte com algumas. Inclusive algumas até sobrou do Pinga Fogo passado, porque como era direcionado para um assunto só, e vieram assuntos variados sem ser daquele tema que a gente tinha conversado, então já tem algumas prontas, mas aí para todo mundo. Ou para quem quiser, não quiser se identificar por qualquer motivo que seja,
Papelzinho, até esqueci de colocar, depois a Ana pode pôr, ou para hoje ou para a semana que vem, ou traz um papelzinho com a pergunta, não precisa pôr nome, não precisa pôr nada, embora não tenha, de qualquer maneira mesmo, quem quiser mandar pela página do Face, se não quiser, de qualquer maneira nós não vamos falar o nome de quem perguntou. Pode mandar no particular também. Não, então, manda na página do centro como mensagem, não no aberto. E se não quiser, se identificar publicamente. Agora, quem quiser, não tem problema nenhum. Provavelmente as perguntas da gente são as mesmas de um montão de gente. Então, só para lembrar, esse realmente vale a pena. Quem puder compartilhar, vai ser bacana. Então, hoje, não sei se todos viram lá na página, Cristo Consolador, capítulo 6. Tá? Como só eu e a Aline, na verdade a gente meio que dividiu, mas como a gente faz todas as vezes, a gente vai discutindo os itens. E quem quiser participar também, muito legal. Agora, só de novo, né, para a página, eu sei que para quem está aqui não interessa muito, mas não dá para responder para todo mundo da página. Tá? Então o que a gente faz é depois a gente pega todas as perguntas que possam aparecer na página e tenta responder uma a uma. No dia do Pinga Fogo a mesma coisa, a não ser que apareça alguma pergunta que seja pertinente ao que o Edgar vai estar falando, a gente tenta aproveitar, mas é muito corrido e como tem as pessoas que já mandam para a gente as perguntas, a gente vai dar prioridade para quem já mandou a pergunta ou quem estiver aqui no dia. Tá joia? Bom, então vamos lá, né? A gente começa aí falando do Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprenderei comigo, que sou brando e humilde, de coração, e acheis o repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 18, 28 a 30. Eu vou ler tudo primeiro porque eu acho que é mais interessante do que ir pausando. Mas só pra gente não perder. Julgo todo mundo? Eu vou falar. Beleza? Não me corta que eu fico... Não, porque todo mundo sabe o que é. Eu vou falar sobre isso depois. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga, não sei o que é mitiga, mas tudo bem, o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como deve ser o amor e a caridade. Então aí o Alexandre começou a colocar, né, sobre se todo mundo sabe o que é jugo. Eu não sabia o que era jugo. Para mim, jugo era muito mais de estar próximo ao que é uma ofensa, por exemplo, né? Então, se alguém faz alguma coisa que me desgosta, eu levo aquilo como uma maneira de julgar a atitude do outro e assim eu acabo o ofendendo. Isso para mim, Aline, tá? Não doutrina. E aí eu fui pesquisar no dicionário o que significava jugo, né? Porque a gente precisa criar o hábito de procurar o significado das palavras para entender melhor as coisas, né? E aí lá no Aurélio, ele diz que o jugo, ele significa submissão, obediência, autoridade e domínio. Então, olha que legal você olhar agora para um lado mais pessoal, né? Então, quer dizer que toda vez que eu julgo uma outra pessoa, quer dizer que eu quero ela na condição que eu quero que ela seja. Certo? Porque eu uso a minha ferramenta e quero que ela seja da maneira com a qual eu acho que seria o ideal. Quando a gente olha no sentido de submissão e obediência, eu me coloco como autoridade sobre aquele ser. E eu não tinha pensado sobre isso.
E aí quando a gente traz para a lei divina, né, com essa conexão que a gente precisa fazer com Deus, a gente percebe que essa submissão, e aí não levando para o lado de castigo, né, um lado pesado de estar submisso, mas é porque Deus disse que era só amar o próximo, como a ti mesmo. Então tudo que eu fizer fora isso, fora a lei divina, vai me causar uma dor, vai me causar um sofrimento, vai me causar uma miséria, uma decepção, as dores físicas. Mas como que isso acontece? Como que eu tenho todos esses problemas? Se a gente acreditasse só em uma existência, é lógico que você vai enlouquecer. Porque se eu tenho um Deus, que eu acredito que é um Deus, e aí a gente está falando de justiça divina, que é extremamente punitivo, e a hora que eu morrer vai chegar lá e ele vai me julgar, né? Então quer dizer que ele não está sendo tão justo quanto a gente acredita que ele é. Porque algumas pessoas, no decorrer da nossa vida, e conforme a gente conhece, nos parecem muito mais privilegiadas do que outras. A gente anda, tem gente que não anda. Ou não é assim? A gente fala, tem gente que não fala. Como que seria essa justiça de Deus, então? Então, por que essa pessoa sofre tanto? A gente fala tanto de inclusão, né, nas redes sociais e na TV. Hoje a gente tem falado muito disso, de inclusão. Quer dizer, a gente percebe que existem pessoas que estão fora da sociedade, sofrendo de uma maneira muito mais crítica, e aí precisa fazer essa inclusão. Ou seja, tratar com amor, com empatia, né? Isso me parece muito mais próximo do que a justiça e a lei divina, do que todo mundo ir no mesmo pacote e ser julgado da mesma forma. Por que aquela pessoa passa por isso e eu não passo por isso? Numa situação que a gente pensa em privilégios, né? Portanto, quando a gente entende essa submissão, eu acredito que a gente cria um vínculo com Deus. E criando esse vínculo com Deus, o fardo fica muito mais leve e menos pesado. A gente sabe quando a gente está fazendo coisa errada. Porque quando a gente está fazendo coisa errada, é só a gente perceber que aquilo provavelmente vai causar alguma dor. Uma pessoa que assassina alguém, pode ser que na hora ela não entenda que aquilo me causou alguma dor e talvez me traga até um sentimento de satisfação. Mas será que depois, quando ele estiver na cadeia, preso, ele não vai se sentir mal? Dividindo o cela com 43 presos? Obviamente que eu não acho isso certo, mas será que em nenhum momento ele vai perceber esse sentimento de dor? Será que é tão irrelevante assim? Eu duvido. Duvido que quem comete um ato muito agressivo quanto tirar a vida de alguém, no fundo, não se sinta mal pelo que fez. Duvido mesmo. E por isso que eu até falo depois desse processo de estar em cárcere, né? Então, essa parte aqui do vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, é essa coisa que Jesus está... Eu vou falar coisa, né? Porque eu não achei palavra para isso, mas... que Jesus estabelece entre nós e Deus. Então, às vezes, quando a gente fala de Jesus, a gente coloca Jesus muito longe da gente, né? Tipo, muito longe. Mas não, ele não estava aqui na Terra. Então, se ele fez, é super possível que a gente faça também. Porque senão a gente também coloca Jesus Cristo como privilegiado. Ou será que Jesus não passou por um bocado de coisas também para ser quem ele foi? Para ser quem ele é? E aí a gente precisa entender que se Jesus Cristo conseguiu, a gente também consegue. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo. Então, galera, segue o que eu estou dizendo aqui, que vai ser muito mais fácil, muito mais leve. O Alexandre dá um exemplo que eu gosto muito, que é, se você diz para uma criança, não põe o dedo na tomada, e ela não põe, pronto, ela aprendeu. E aprendeu como? Com amor, com uma conversa, porque ela confia em você. E Jesus estabelecia essa ponte, né? Então ele dizia, faz o que eu estou dizendo, que é o que Deus está sugerindo que a gente faça. Porque senão vai doer. Porque se a criança colocar o dedo lá na tomada e ela perceber que deu um choque, perceber não, né? Que ela vai sentir que ela tomou um choque, ela aprendeu pela dor, quando ela não precisaria aprender pela dor. Então essa é uma coisa também que sempre as casas espíritas falam, tô sofrendo porque precisa aprender. Não, tô sofrendo porque quer.
tá sofrendo porque quer. Ou porque quis. Porque se a gente falar de uma existência só na vida, aí fica mais difícil a gente ver uma solução para os nossos problemas. Ou se então eu tô sofrendo agora por uma dor que eu não faço ideia do que é, provavelmente é porque eu fiz alguma coisa lá no passado que eu preciso me redescobrir e ressignificar aquilo. Só preciso descobrir o que é. No fundo, a gente sabe. As coisas que a gente precisa entender estão dentro da gente. Essa é uma das passagens mais, eu acredito, mais importantes da Bíblia, né? Quando ele diz que é humilde, que é fácil, que é simples. Mas não, a gente continua querendo fazer tudo que é o contrário. Então eu continuo tendo pensamentos negativos, eu continuo perpetuando as coisas que me fazem mal. E que não estabelecem essa ponte que Jesus fez entre ele e Deus. Acho que é só. Tô pensando agora se tem mais alguma coisa, mas acho que não. Do importante desse jugo leve, esse versículo é importante para a gente lembrar o seguinte: vinde a mim, vós que sois aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem algumas traduções que falam em jugo como aquele negócio que colocava em carro de boi. Quando andava 2 boi, não tinha uma travessa que segurava o boi aqui em cima. Aquilo era um jugo. Então, na verdade, que era conduzido. O que é muito importante do vinde a mim? Vinde a mim a quem? À igreja? Não. Ao centro espírita? Eu também. Ao templo religioso? Claro que não, né? O vinde a mim siga meu exemplo. Faça o que eu já mostrei que é o caminho que é para ser feito. Qual que é o grande problema de todas as interpretações, e essa é a grande diferença para a doutrina espírita e depois no Evangelho segundo o Espiritismo, no que facilita o entendimento em vez de usar, e aí de novo, né? A interpretação é essa, adianta eu vir para o centro espírita ou para a igreja esperando o milagre? Ou ninguém faz isso? Eu estou falando uma coisa completamente distante da nossa realidade. Ou todo mundo vai para a igreja, vem para o centro, vai para o templo, vai para onde quer que seja, com o objetivo claro de aproveitar todas as lições que lá são discutidas e efetivamente colocar em prática. Ou normalmente eu procuro esses lugares para que os problemas sejam resolvidos para mim. Qual das duas opções normalmente nós fazemos? Nós, que eu falo, somos todos nós, ou a maioria do que eu conheço, pelo menos. Qual das duas escolhas normalmente nós fazemos com esse vinde a mim? O simples fato de eu ir na missa ao domingo, vinde a mim. Vim na palestra na terça-feira, estou cumprindo o que ele teoricamente me disse aqui. Resolve o problema? É a mesma coisa que eu falo do caderno de orações. Eu sempre vou usar esse exemplo. Adianta eu escrever o nome do caderno ali? Ajuda. Agora, eu escrevo o nome do caderno ali, a desgraça está lá jogando bola, tomando cerveja, enchendo a cara. Está preocupado com o que eu coloquei o nome aqui no caderno de oração? Vai chegar até ele o que eu desejei? Espiritualidade está fazendo o quê? Perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Eu estou ocupando espaço e tempo de quem está disposto a ajudar a quem não quer ser ajudado. E a mesma coisa do nosso. Então esse vinde a mim é muito importante de eu entender. Não é o vinde à igreja, ao templo, ao centro espírita, à palestra, ao estudo. E aí a gente está cansado de ver, e a gente já passou por isso provavelmente várias vezes, de olhar no relógio e esperar o passe para tomar o passe e ir embora. Nós vimos isso em algumas casas que nós vamos dar palestra, que tem gente que chega antes do horário, pega a ficha do passe e vai bater papo lá fora para esperar o passe. Como se o passe fosse algo miraculoso. Quer dizer, nossa, eu tomei o passe, está resolvido o problema. Não serviu para nada. Não serviu absolutamente para nada. Então esse vinde a mim é que nós precisamos entender.
Esse vinde a mim é a minha mudança. É eu entender o que é a mensagem e está tentando me dizer. Senão não serve para nada. Isso serve para qualquer um, para qualquer crença, para qualquer coisa. Não adianta eu vir para a palestra na terça-feira e sair daqui e continuar exatamente a mesma coisa. Eu perdi 1 hora da minha terça-feira. E é assim que funciona. Ah, nossa, que seco. Aí tem um monte de gente depois publica. Ah, não precisa ser tão... Exatamente assim. Se eu não usar o que nós estamos discutindo, o que nós estamos conversando, para pelo menos tentar fazer com que mude a minha atitude, um pouquinho que seja no outro dia, ou que eu aproveite isso para alguma coisa que eu acho que seja proveitoso, não serve para nada. Nós estamos simplesmente jogando fora. E aí esse vinde a mim é exatamente isso que ele quer dizer. Não adianta eu frequentar a igreja, o centro espírita, se isso não estiver fazendo efeito na minha mudança moral. Sim. Que é o objetivo da nossa existência. Então isso é extremamente importante da gente entender. Não é o vinde a mim a instituição, e sim o vinde a mim a minha mensagem. De novo aquela história, né? É a mensagem que importa e não quem está falando. E aí outra coisa que é super legal, que inclusive nesse item 2, ele termina justamente falando que, pois o que apenas impõe, né? Apenas o que Deus impõe como dever é o amor e a caridade. Ele não fala que religião, ele não fala que pagadismo, ele não fala nada disso. Ele só coloca que o dever é o amor e a caridade. Então, quando a gente entender de verdade e não só cumprir protocolo, vai ficar muito mais leve o fardo. Vamos lá, então, Consolador Prometido, acho que vocês estão aí, dá para acompanhar. Item 3. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Essa parte do Consolador Prometido, o próprio texto, ele vai praticamente se auto-explicar, como eu acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é muito mais didático do que a gente pegar a Bíblia, né? Mas vamos lá e a gente vai discutindo junto. O item 4. Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está ainda maduro para entendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar as coisas que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que ele te disse foi esquecido ou mal compreendido. Aí ele vai se explicando, eu acho fantástico por conta disso. Então, na verdade, duas coisas ele fala logo de cara. Ele vai vir para ensinar algumas coisas e para relembrar outras. Isso nós estamos falando da vinda do Cristo. Então ele falou que vão vir coisas novas. Por quê? Se 2018 anos atrás, ou 2030 anos atrás, eu falava por parábolas, porque era como eu conseguia fazer. Na verdade, lembra sempre que é aquela história dele. Já trazia historicamente isso, e era uma maneira de lidar com a população naquele momento, e era uma maneira figurativa que eu conseguia fazer com que as pessoas entendessem um pouco da mensagem que eu estava dizendo. Então, se naquele momento eu falava, hoje, em 2018, nós não conseguimos entender, se naquela época eu tivesse falado de perispírito, de reencarnação abertamente, como hoje nós temos discutido e com todas as instruções dos espíritos, isso teria sido de grande proveito? Claro que não, né? Estava se iniciando uma mudança, quer dizer, eu vim para falar de amor no momento que ainda era olho por olho, dente por dente. Aquilo já foi um choque completamente absurdo para a realidade daquele momento. Eu lidava com porrada, eu lidava com agressividade o tempo todo. Eu venho falar que eu tenho que virar o outro rosto, a outra face. Quando alguém me bater, isso já foi ironizado e satirizado,
Imagina se a gente tivesse aprofundado. E mais, que eu acho mais grave, vai vir para relembrar algumas coisas. Algumas coisas que, na minha opinião, são quase a maioria do cristianismo primitivo. Ou nós vivemos o cristianismo, ou nós vivemos o que era a ideia de Jesus quando veio passar a mensagem. Nós estamos muito longe ainda disso. Né? Então, na verdade, o que ele diz? Que eu venho para resgatar isso. Então, eu venho para lembrar tudo aquilo que eu tinha dito. Então, são duas coisas que ele diz. Que vem para falar algumas coisas novas, e ele fala em Espírito da Verdade. E lá, Allan Kardec, no começo do Livro dos Espíritos, vem ter a comunicação com o Espírito da Verdade, que é bonzinho, dá 15 minutos para ele de conversa. Porque eu não tenho tempo a perder. Eu preciso ser produtivo, eu preciso fazer alguma coisa que seja realmente efetiva. Nós estamos falando de uma coisa que vai mudar a humanidade. Aí vai continuar lá embaixo. Né? O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ele ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Ele retira o véu deixado propositadamente sobre alguns mistérios. Ele vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Aqui ele volta no assunto que a Aline terminou, a parte do jugo leve. Eu consigo, através da doutrina espírita e através do Consolador Prometido, não achar que o que eu estou sofrendo é simplesmente ao acaso, que não foi azar. Em contrapartida, eu tenho um fator extremamente complicado aí, porque até então ou era culpa de alguém, certo? Porque se eu não tinha outra existência, eu não tenho, apareceu agora. Então o que eu estou sofrendo, essa pessoa que está me atrapalhando, essa culpa é de alguém ou de alguma coisa, ou eu dei azar. Então a doutrina vem o Consolador vem falar isso. Então tem um consolo extremamente pertinente, né? Quer dizer, eu não sou azarado, ou eu não estou ao léu, quer dizer, eu não vivo à toa sem nenhum tipo de objetivo e sem o histórico, né? Mas em contrapartida me afasta muito do fato de eu não ter mais o culpado sou eu. O responsável, na verdade, em vez da palavra culpado, sou eu. Eu estou colhendo o que eu plantei. Eu colho as minhas atitudes, independente do tempo. E aí, de novo, né, eu sempre digo isso constantemente, que a gente tem esse ranço dentro da doutrina espírita de alguns anos, de algumas situações. Castigo, eu preciso sofrer para tudo isso? Claro que não. O sofrimento é proveniente das atitudes equivocadas que eu tomei. Fiz escolhas erradas, eu tenho que arcar com as escolhas erradas. Nossa, que novidade! Não tem novidade nenhuma. Como é que é a nossa vida hoje, no dia a dia? Se eu tomar algum tipo de atitude equivocada, isso me traz algum tipo de prejuízo? Claro que sim. Ah, não, se eu fumar que nem um inveterado, isso tem algum problema? Com certeza. Não precisamos discutir, claro que tem. Se eu for irresponsável no meu trabalho, isso traz consequência? Óbvio. Então, simplesmente, o que a doutrina vem dizer é exatamente o que nós estamos acostumados a viver no dia a dia. E extermina o vitimismo. Eu não tenho mais a condição de falar, nossa, que coitado eu sou. E aí, teve uma pergunta aqui, eu ia deixar passar para depois responder aqui, mas uma mãe falando que ela tem culpa de um filho de 23 anos ter desencarnado em virtude do câncer. Que ela se sente culpada, ela está perguntando se a culpa é dela, não deu para identificar. Claro que não. Pode ser que isso seja algo que vá fazer com que ela aproveite essa encarnação. Por mais difícil que seja, é óbvio,
Claro, quer dizer, eu perdi um filho com 23 anos de idade, ninguém vai me convencer, num primeiro momento, ou em sã consciência, que isso era para o meu bem. Ou alguém consegue, no racional, falar assim, não, eu perdi um filho com 5 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos de idade, e entendi perfeitamente, era realmente o melhor para mim. Claro que o racional não deixa a gente fazer isso ainda. Mas aí está a parte consoladora. Quer dizer, se isso aconteceu, duas coisas com certeza. Benefício dele e benefício de quem está em volta. Essa é a parte consoladora da doutrina. Eu não posso imaginar, volta na história do pai criador, que ele tenha feito isso em prejuízo meu ou desse filho que desencarnou. Por que ele faria isso? De castigo? Porque ele fez alguma coisa errada, então eu fiquei de mal, eu fiquei bravo, então eu vou tirar o seu filho para você aprender. Não, de novo, não é castigo. É aprendizado. Então, se isso foi, embora todos nós saibamos que é extremamente difícil imaginar essa situação, para quem passou, imagina o tamanho da dor, mas foi aprendizado. Essa é a parte consoladora da história. Então é isso que ele quer dizer. Eu não tem mais acaso. Todas as situações que nós vivemos, elas advêm de alguma outra situação. Então eu não vivo ao Léo. O dia que ele acorda mal-humorado, ele mata 15. Aonde? Na Síria. Hoje não, em Pederneiras. Resolvi que eu vou para Pederneiras. Nunca fui lá, eu vou lá matar 15 crianças porque eu estou com vontade. Ou eu jogo dado, que é o termo que a gente sempre brinca, quer dizer, vou jogar dado e vou tirar a sorte do Sandrinho. O Sandrinho vai se dar bem na vida. Se ele tirar 6, beleza. Mas se ele tirar 1, dançou. Eu acordei hoje desse jeito, vou jogar para ver o que vai dar. Que é aquele famoso Deus quis assim, né? Exatamente. É porque Deus quis assim. Se Deus quiser, não é se Deus quiser. Se Deus quiser, é ótimo. Ou Exato. Graças a Deus, né? Ou eu construo, ou não. E de novo, aquela história que eu falei outro dia na palestra. Não, mas se Deus quiser, ele pode fazer o que ele pode. Pode. Ele realmente pode. Então ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer, desfazer, fazer mais ou menos, mas não tem sentido. Continua não tendo lógica ele fazer porque ele está com vontade de fazer. É aquela história que a gente sempre fala. A gente mede Deus pela nossa régua, né? Do jeito que nós interpretamos como é a vida ou como deveria ser, a gente imagina que ele faz. O dia que eu estou mal-humorado, que eu estou... você não rezou? O Alexandre não rezou direito hoje, já deixa ele para mim. Depois eu fico de mal dele, ele vai ficar de castigo, eu vou tirar uns 2 filhos dele semana que vem, depois ele vê o que vai dar. Vocês acham que é essa a postura? Claro que não, né? Então é essa a parte consoladora. Eu consigo entender e ter certeza de que isso é reflexo de alguma coisa que já aconteceu. E veja bem, que isso vai aparecer na internet, e talvez para a gente seja uma dúvida. Então quer dizer que eu tenho que me acomodar com qualquer... Claro que não. Óbvio que não é isso. O fato é resignação. Quer dizer, o que está me acontecendo agora, eu não posso me acomodar? Claro que não. Nós vamos estar continuando, evoluindo o tempo todo. O que eu não posso é me revoltar. Ou achar que isso foi uma obra do acaso. Essa é uma diferença muito grande. Não, mas então quer dizer que é o que eu falo. Se a gente pensar na forma de do jeito que Deus quiser vai ser, que é o tal do determinismo, eu não me mexo mais. Se vai dar certo, vai dar certo. Se vai dar errado, vai dar errado. Então para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ser bom se está traçado, está pronto? Nossa, mas está escrito lá na Bíblia que não cai uma folha da árvore sem Deus saber. Perfeito, não muda em nada o que nós estamos falando. Agora, se eu não for dono das minhas escolhas, eu posso jogar a culpa nele. Se é ele que faz a escolha do que vai acontecer com a minha existência, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Dele. Então não pode ser. Eu preciso ser dono, eu preciso ter a rédea da minha vida e da minha conduta. Senão fica extremamente cômodo eu simplesmente culpar alguém. Volta na história de eu ter a culpa, de ter o ombro de quem jogar. E coitado desse Deus, vai ter o ombro largo assim no longe, né?
Tudo que eu jogo nas costas dele quando dá errado, né? É isso que eu ia falar, porque quando é mérito nosso, Quando dá errado. suave. Sem Quando problema. dá certo, foi mérito, foi esforço e tudo mais. Mas quando dá errado, aí eu resolvo jogar do lado de lá. Porque o sofrimento não pode ser meu, né? Porque ele é tão doído, né? Que tem que ser culpa de alguém. E, claro, a gente lembrando que tudo isso, a gente falando em continuidade, em múltipla existência. Se a gente não acreditar na múltipla existência e voltar para uma existência apenas, aí nós vamos ter que acreditar na sorte. Vamos lá? O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Isso mês passado e retrasado, né? Capítulo 5. Mas como ser feliz sofrendo, se não sabemos por que sofremos? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Ele mostra o objetivo da expiação ao mostrar que os sofrimentos não são como as crises saudáveis que conduzem à cura e que são depurações que asseguram a felicidade numa existência posterior. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda seu adiantamento e aceita sem lamentações, como o operário que aceita o trabalho que lhe proporciona o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não atormenta mais a sua alma. Ao fazê-lo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo engloba, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Isso vai de encontro com aquilo que a gente acabou de conversar, né? Se eu consigo entender a mensagem de que eu tenho resgates a fazer e que eu tenho um caminho a percorrer para que melhore moralmente o que eu hoje vivo, e de que o mais importante, né, que aí eu acho que a palavra consoladora, para mim, ela me encanta desde quando eu fui conhecer a doutrina, absoluta certeza, estudando e tentando entender um pouquinho da doutrina, de que eu vou chegar à perfeição. Tudo estragadinho desse jeito, vou chegar à perfeição. Nossa Senhora, vai demorar? Vai, eu tenho certeza. Mas vou. Então, quer dizer, eu sei que eu fui criado exatamente igualzinho a todos, indistintamente. Eu fui criado exatamente igual, simples e ignorante, e vou terminar exatamente igual, com destino à perfeitabilidade. Então, acabou o meu problema. Aí o que acontece? Desse simples e ignorante à perfeição, eu tenho um caminho para andar. De quem é a pressa? Minha. Quem vai andar? Eu. Quem vai fazer bobagem? Eu. Quem vai ter mérito para acelerar? Eu. Acabou. Acabou todas os coitadinhos, acabou as desculpas, acabou. Se eu nasci, fui criado exatamente igual a todos e vou terminar perfeito, qual é a minha preocupação nesse intervalo? Melhorar o mais rápido possível para chegar à perfeição o mais rápido possível. Simples assim. Nossa, mas eu continuo fazendo um monte de bobagem, Problema de quem? De Jesus? Da igreja? Do centro? A Aline, que não falou direito na palestra? Não entendi o que ela falou? Ah, ficou complicado? Ou que a gente ouviu várias vezes, né? Nossa, eu não gosto da palestra do Richard, porque o Richard, ele fala umas palavras que eu não entendo. Vai estudar, filho! Vai ler! Em vez de você reclamar que o cara fala difícil, vai procurar entender o que ele está falando. Não dá tempo. E aí, o não dá tempo é para mim. Quer dizer, o quanto antes eu me preocupar em melhorar, e o melhorar não quer... Isso também é outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Esse melhorar, que eu usei o exemplo do Richard, que eu acho que é
é o suprassumo do negócio, a preocupação não é aprender o que o Richard falou. É colocar em prática o que ele falou. Não é o difícil, não é o entender o que a Aline falou, o que o Alexandre falou, o que o Tato falou, ou é bonito o Renato cantando, o Divaldo declamando poema da gratidão é lindo e tal. Se aquilo não entrar e não fizer com que eu mude, ou que eu use aquilo, ou isso, para minha mudança, não serve pra nada. E só tratar como bonitinho, né? Nada. Porque o Chico escrevia sobre amor, mar é super bonitinho, né? Mas na prática... Nada. E isso é outra coisa. Nossa, É lindo. o trabalho do Chico é maravilhoso. O que é maravilhoso? O que ele fazia para as pessoas. O que você faz? Você imita ele aonde? Usa boina? Peruca. Não é esse o objetivo. E a mesma coisa de que a gente falou agora há pouco. Não é o personagem, é a mensagem. Podia não ter sido o Chico, podia ter sido a Joana. Não podia ter sido a Joana, podia ser o Richard. Agora, se eu não colocar em prática, se isso não mudar, se isso não me tocar a ponto de que isso faça, pelo menos, no mínimo, eu me questionar e tentar fazer uma análise disso, para tentar fazer com que isso entre na minha vida, não serve absolutamente para nada. E a outra coisa também que eu acho, por exemplo, as pessoas elas usam sempre aquela coisa de que o mundo tá muito violento ou de que o mundo tá muito assim, mas não olha para trás e vê todas as melhorias que a gente teve, né? Hoje a gente não tem mais escravidão, hoje a gente fala de inclusão, como eu dei o exemplo. Então será que a gente não está sendo ingrato em relação às coisas? Eu acho que não é o mundo que está horrível, eu acho que você que está sendo ingrato. Porque se a gente olhasse com um olhar de mais credibilidade, a gente conseguiria enxergar as coisas positivas que estão acontecendo, né? Não, e as coisas positivas têm que acontecer da gente. Exatamente. O que nós estamos acostumados é exatamente esse o problema do Consolador. É isso que a gente precisa agarrar e abraçar e no meu caso, se encantar com a doutrina. Quer dizer, as lições elas são muito mais claras e é isso que esse capítulo vem nos dizer. Quer dizer, eu tinha uma mensagem e eu vou te mandar uma outra mais para frente mais clara. Vocês vão conseguir entender algumas coisas que eu não pude falar, eu não posso te falar, porque vocês não vão entender absolutamente nada no que eu vou dizer, e mais, vocês vão descobrir coisas novas. E a doutrina vem exatamente nos dizer tudo isso. Quer dizer, o fato de eu ter a certeza, que eu falei agora, da gente chegar à perfeição e de eu ter se criado igual, de não ter diferença, para mim já me resolveria o problema existencial. Não precisaria mais de psicólogo. E o segundo dessa história é a certeza de que a lição do Cristo ela vem ser esclarecida pelo Consolador, que ele prometeu. Ele falou. Ele disse que ia ter o Consolador. E aí a gente vai ter a crítica de outras religiões, de outras crenças e tal. Nossa, é uma prepotência muito grande vocês dizerem que o Consolador prometido é a doutrina espírita. A doutrina espírita está mostrando que é. Aliás, ele falou Espírito Santo, Santo Espírito. Alguém tem noção de quem é o Espírito Santo? Algum chute? Fran? Fabrício é lá da igreja, era coroinha. Muito claro o Espírito Santo para a gente. E ele deixou isso muito nítido na proposta. Não era uma pessoa. Não era uma pessoa. Era o quê? Uma ideia. Um conjunto de espíritos que veio passar uma mensagem. Esse é o Santo Espírito. Certo? Porque se é uma pessoa, eu mato, eu crucifico. Meto na cruz, resolvo o problema. E a opinião de um. O Santo Espírito que ele prometeu era a mensagem dos espíritos superiores que viriam nos dar uma mensagem. A mensagem. Então, de novo, então a doutrina espírita é Kardec, para quem quer estudar, ele codificou e fica muito mais fácil para a gente entender. Fugindo dele é aquilo que eu sempre discuto. Primeiro olha bem se encaixa aqui dentro, se não encaixar, joga fora. Agora, se encaixar, vamos estudar.
Essa foi a mensagem do Consolador. Esse é o Consolador prometido. Então não é e não foi um. Ele não falou que eu vou voltar de novo. Aonde está? Se eu acreditar que ele vai voltar de novo, ele nunca esteve aqui. Só teve uma vez, foi embora, largou nós aqui esses 2018 anos e depois vai vir aqui só para julgar todo mundo. Prefiro acreditar que ele esteve aqui o tempo todo. Do meu lado. E para a gente terminar, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que motivo está na terra. Evocação dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. Esse é o resumo do capítulo. Depois, quem quiser, vale a pena nesse capítulo, bom, como todos, né? Mas esse vale a pena porque há instruções dos Espíritos, ele fala do capítulo, mas ele vai entrar em algumas coisas mais legais em relação ao sofrimento, o porquê do sofrimento, como sofrer. Tem acho que 2 do Espírito de Verdade, deixa eu só confirmar para não falar bobagem. São 3 do Espírito de Verdade, 4 dele, em momentos diferentes, que ele fala exatamente do sofrimento. Então, só não dá para gente ir com depressão, porque fala só de sofrimento. Então é essa a ideia, gente. O que é muito importante para a gente entender desse capítulo, que eu acho que é um dos capítulos que eu gosto demais, justamente porque ele consegue esclarecer o que era, o que é, e a gente ouve muito, né, dentro da doutrina espírita. É o Consolador, a doutrina espírita é consoladora, e muitas pessoas usam esse consolação, que não deixa de ser o fato de eu ter a certeza da continuidade da minha existência, comunicação com espiritualidade, comunicabilidade com os espíritos e tudo mais. O que eu acho que tem de consolador é o que fala esse final do capítulo. Eu consigo entender da onde eu vim, o que eu estou fazendo e que isso vai continuar. Mais consolador que isso não existe. O fato de eu saber que o meu filho, que minha mãe, que o meu pai, que o meu amigo, ele continua existindo, é claro que é extremamente consolador, óbvio. Mas muito mais consolador do que eu saber que ele continua existindo é eu saber que ele foi criado exatamente igual a todos e que ele vai chegar à perfeição. Indistintamente, que outro dia saiu, o Jorge foi extremamente feliz na palestra dele, falando sobre o fato dos suicidas, né, de que uma parte da igreja disse que ele não podia, não faz da missa, né? Não faz da missa. E antigamente não podia nem ser enterrado, e ainda existe isso em relação a não fazer missa e tal. Esse também vai chegar à perfeição. Quando ele disse, eu vou falar de novo e eu me torno repetitivo com isso. Quando ele disse, eu não vou perder nenhuma ovelha, ele disse, eu não vou perder nenhuma. Quando eu digo nenhuma, é nenhuma. É aquilo que eu sempre falo, ele não colocou parênteses, ele não colocou, o cor-de-rosa não vai, o gay não vai, o negro não vai, o ateu não vai. Ele não colocou uma relação de quem ele poderia deixar para trás. Ele escreveu lá nenhuma. Se ele escreveu nenhuma, e eu digo que eu acredito no que ele disse, no que ele veio falar, nenhuma é nenhuma. Certo? Alguma pergunta? Teve alguém que ficou bravo aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esse era católico. Gente, obrigado. Boa noite. Quem quiser ficar para o passe, as meninas vão fazer o passe. E não esquece da palestra do Edgar. E quem quiser mandar as perguntas na página ou depois mandar os papéis que quiser trazer no dia, fica à vontade. Normalmente dão em torno de, dependendo das perguntas, a última vez acho que chegaram a 18, 20 perguntas mais ou menos, mas foi um tema só. Então de repente
depende dos assuntos, talvez diminua um pouquinho. As perguntas que vão são meio complicadas às vezes, né? É. E aí acaba demandando um pouco mais de tempo. Tá bom? Pode fazer.